Vorcaro enlouquece. Gente, ele só pode estar louco. A nova delação dele é simplesmente inacreditável. Brasília entrou em alerta. Uma nova reviravolta envolvendo Daniel Vorcaro está provocando fortes repercussões nos bastidores do poder. Ao mesmo tempo, um contrato de cerca de 50 milhões passou a chamar atenção em investigações e levantou uma série de questionamentos. Coincidência ou peça-chave de uma história muito maior? Porque só alguém que é louco, fora do próprio juízo, só alguém insano faria isso com a sua própria delação. Olha aqui comigo o que foi que a coluna da Bela Megali no jornal O Globo trouxe hoje sobre a nova rodada da delação do Daniel Vorcaro, que só pode ter perdido a sua sanidade. Eu não consigo entender essa postura dele. E em seguida eu vou te trazer duas pinoqueadas míticas do Vorcaro. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Até o momento, Daniel Vorcaro não mudou o disco na nova rodada de negociação da sua delação premiada. Pelo menos quando o assunto é Ciro Nogueira. O dono do Master segue defendendo a tese de que não houve corrupção ou relação de causa e efeito nos pagamentos que ele fez ao senador. Gente, já vou te mostrar as duas pinoqueadas míticas aqui do Vorcaro. Mas o que é que está acontecendo com o Vorcaro? Será que ele não entendeu que a PF já tem tudo o que precisa para avançar nas investigações sem ele? Que a PF já sabe tudo o que ele fez no verão passado? Será que o Vorcaro ele prefere mesmo perder qualquer coisa, perder a sua vida, a sua liberdade, antes de entregar a cabeça do senador Ciro Nogueira? Será que ele não entendeu o que está acontecendo? O Vorcaro já perdeu o Banco Master, perdeu a liberdade, ele está preso. A primeira proposta de delação foi rejeitada pela PF por ser fraca, por ser omissa. E mesmo assim ele está ali insistindo em proteger o Ciro. Por quê, hein? Porque o Ciro Nogueira ele é apontado pela Polícia Federal como uma peça-chave do esquema do Master no Senado. Foi o senador que apresentou a emenda Master que aumentaria a proteção do FGC de R$250 mil para R$1 milhão. Ele é sócio oculto da empresa que comprou outra empresa do Vorcaro por um preço de banana. Tudo indica que o Ciro Nogueira ele não é só um amigo do Vorcaro, mas é uma parte do núcleo político do esquema. E olha aqui a versão surreal que o Vorcaro está vendendo para a PF. Vamos aqui então para a primeira pinoqueada mítica do Vorcaro segundo a Bela Megali. Segundo envolvidos nas negociações, Vorcaro insiste que os pagamentos que ele fez a Nogueira se deram pela relação de amizade. Oh, que coisa bonita! Sobre a emenda apresentada pelo parlamentar para ampliar a cobertura aí do FGC de 250 para 1 milhão, o dono do Master defende que o senador fez por amizade e que não houve favorito. Pessoal, Ciro Nogueira é do time do Lula, né? É tudo amigo, é tudo por amizade. A PF apontou que o texto foi redigido dentro do Master, elaborado pela assessoria da instituição financeira, encaminhado a Vorcaro impresso e entregue em um envelope destinado a Ciro, na casa do parlamentar. Amizade, ó, aqui ó. Você já viu um amigo seu redigir uma lei para sua empresa lucrar? Ele imprime dentro do escritório. Aí ele manda um envelope para o senador ou deputado. Olha, se você já viu, me conta aí, gente. Porque, olha, se você já viu, a gente tem que adotar algumas providências. E aí esse seu amigo empresário, que fez a lei, imprimiu e mandou para o senador, muito generosamente, ele passa a pagar uma mesada de R$500 mil para esse deputado ou senador. Além de viagens em jatinhos de luxo, hospedagens em hotéis caríssimos no exterior. Tudo por amizade. Ah, me poupa, Vorcaro. E olha aqui comigo a segunda pinoqueada mítica da defesa, segundo a Bela. A aquisição da participação societária de uma empresa ligada a Vorcaro pela CNRF, que é a companhia em que Ciro é sócio e é administrada pelo irmão do senador, também tem sido descrita por Vorcaro como uma oportunidade de negócio. Ele nega que o fato de a aquisição ter sido feita por 1 milhão, sendo que valia 13 milhões, seria uma contrapartida por serviços prestados. A defesa de Ciro Nogueira afirma que ele não teve participação em atividades ilícitas. É verdade esse bilhete, né, Ciro? É muito amor, gente, entre eles. É muita amizade. O Vorcaro enlouqueceu na cadeia. Ele acha que a PF, o Ministério Público, o ministro André Mendonça, relator do Master no Supremo, são todos otários. Ou ele acha que nós somos otários. A primeira proposta ela foi rejeitada por ser fraca. E a segunda repete a mesma fraude. Eu não seria advogado Vorcaro com uma delação dessas, nem que ele me pagasse 129 milhões de reais. Embora é claro que algumas pessoas aceitem fazer tudo por 129 milhões, né?
Que papelão dele e da defesa. Eles perderam a noção do ridículo. Ou o Vorcaro entrega de verdade quem ele protege, ou a delação vai para uma rejeição definitiva. Urgente essa notícia que eu vou mostrar para vocês agora. O que está acontecendo no Brasil é muito mais grave do que muita gente imagina. Lembra daquele contrato de 129 milhões de reais que o Daniel Vorcaro fez com a esposa do Alexandre de Moraes? Aquele contrato que 80 milhões foi pago e a resposta da Viviane era que ela fez umas reuniões e elaborou alguns pareceres, mas que na verdade fica escancarado que era um trabalho, que era um contrato para o Alexandre de Moraes fazer alguma coisa para o Vorcaro que a gente ainda não entendeu o que era. A gente só sabe que teve ali umas mensagens de visualização única, teve algumas viagens de jatinho, algumas visitas à casa do Vorcaro e algumas coisas que precisam de resposta, mas que o Moraes não quer falar. Pois é, parece que surgiu um outro contrato, dessa vez de 50 milhões de reais. O Gaspar, lá no blog dela, ela está contando, roda para mim aqui, por favor, que nessa delação rejeitada do Vorcaro, revelava um novo contrato milionário com a mulher do ministro Moraes. Segundo informações da Malu Gaspar, o dono do Master, porém, disse que o pagamento de 50 milhões de reais não chegou a ser feito porque o documento não foi assinado. Informações da Malu, lá no jornal O Globo. Thomas. O que era esse contrato, pela apuração da Malu? Durante o processo, durante todo os serviços prestados pelo escritório Barsi, ela recebeu 50 milhões. Desculpa, 80 milhões. Faltariam ainda 50 milhões para completar o restante do contrato. Então, como o Vorcaro estava prestes a vender e perder o controle do banco, ele estava preparando um contrato extra com o escritório o escritório Barsi, onde ele iria concluir o pagamento dos quase 130 milhões que estavam devendo para a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos explicar. O Vorcaro já havia pago 80 milhões para o Moraes. Não é para a Viviane não, foi para o Moraes, vamos ser sinceros aqui, tá? Vorcaro ia vender o banco, certo? E parece que o Moraes estava até ajudando nessa venda do banco, conversado com o presidente do Banco Central. O medo do Moraes era, porra, Vorcaro, mas se vender o Banco Master, como é que eu posso ter certeza que eu vou continuar recebendo os valores? Aí o Vorcaro falou, não se preocupe, eu vou fazer um outro contrato com o meu nome e você vai continuar recebendo mesmo depois do banco ser vendido. É como se o Moraes já soubesse que após a venda do banco, não haveria mais dinheiro, não haveria mais condições de pagar a sua esposa, ou seja, pagar ele, e aí fabricou-se um novo contrato de 50 milhões. Por quê? Como 80 milhões já havia sido pago, ainda faltava 50 milhões para inteirar os 130. Cara, eles estavam com tanta certeza da impunidade, mas é tanta certeza que nada aconteceria, que eles estavam fazendo à luz do dia, contratos forjados para tentar justificar transferência de valores do Vorcaro e do Banco Master para a esposa do Alexandre de Moraes, sendo que ela não prestou trabalho nenhum. Quem prestou o trabalho mesmo foi Alexandre de Moraes, que até agora não explicou o que foi que ele ficou de bloquear por Vorcaro no dia da sua prisão. Preste atenção, esse contrato de 50 milhões foi elaborado poucos dias antes. Parece até que o Alexandre de Moraes já sabia que o Banco Master seria ou liquidado ou seria declarado falido, não teria mais condições de honrar os pagamentos, então o contrato seria passado agora por uma outra pessoa, essa sim responsável por continuar os pagamentos cujos o trabalho seria a proteção do Vorcaro no STF. Isso está mais do que escancarado. Curiosamente, não fala nada, nem Moraes, nem a Viviane, eles acham que eles não precisam dar resposta à população brasileira sobre o porquê que o contrato agora de 50 milhões estava pronto para ser assinado, quais seriam os serviços que a Viviane prestaria para o Daniel Vorcaro ou para essa outra empresa que ele estava fechando o contrato para continuar. Olha, é ridículo a beça. O Janones, André Janones e mais 3 deputados da esquerda, claro, ligados ao Lula e ao petismo, eles correram para Washington para ampliar diálogo com democratas americanos depois que a família Bolsonaro, depois que o Flávio Bolsonaro viajou e encontrou-se com Trump, com o Rubio e com Vance. Chegou o grande dia, o dia que a gente vai arrancar a máscara de Flávio Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, um dia com muitas reuniões com deputados, senadores, vamos ser recebidos no Congresso, não é isso, Jandira?
É isso, Janones. Nós vamos agora entrar nos gabinetes, nas reuniões marcadas conosco, nas salas aqui do Congresso do Parlamento americano. E nós vamos começar pelo deputado Jim McGovern, que tem tido muitas iniciativas em relação ao Brasil, de confronto com a política Trump, e que tem, na verdade, muito a contribuir. Nós vamos pedir várias coisas. Estamos trazendo insumos, documentos, dados sobre o Brasil, e nós precisamos intensificar a cooperação e não a intervenção. Queremos investigação aqui nos Estados Unidos de lavagem de dinheiro e pedir o cancelamento das tarifas contra o Brasil. Será que esses esquerdistas vão ser recebidos pelo Rubio? Eu vou te contar agora e vou te contar o que eles foram fazer lá. Já antecipando que eles foram denunciar o Flávio e que durante essa viagem de denúncia o André Janones fez uma confissão que eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Segundo a Folha de São Paulo, desembarcaram então esta semana em Washington os deputados federais Jandira Fegali, nunca ela falta, do PCdoB do Rio de Janeiro, Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, Pedro Campos, do PSB de Pernambuco e o André Janones, da Rede de Minas Gerais. A missão ela foi organizada em conjunto com uma ONG de esquerda chamada Washington Brasil Office. E essa intenção deles, segundo eles próprios disseram, foi ampliar a interlocução com parlamentares democratas e apresentar uma narrativa alternativa à que a família Bolsonaro construiu. Obviamente eles não foram recebidos por ninguém e nem serão. Vão ficar ali chupando o dedo, chupando pirulitos enquanto o tempo passa e a viagem de volta chega. Foram lá gastar dinheiro, espero que não seja o nosso. Certamente será o do partido, o próprio é que não vai ser, pode ter certeza absoluta. E no meio desse caminho, dessa viagem completamente ridícula, o que o Janones fez foi uma confissão. Eu vou te dizer aqui o que ele mencionou numa entrevista a jornalistas ontem. Disse ele, aspas, o Janones, eu acho que do nosso campo, do campo progressista, faltou um pouco de humildade, de levar a sério essa aproximação da família Bolsonaro na Casa Branca, em especial com Donald Trump. Mas tem mais, ele continuou dizendo o seguinte, sempre que saía alguma matéria, tinha sempre aquele tom de menosprezo por parte da esquerda. Ah, foi lá para implorar uma foto, foi lá para tentar um espaço, e cada vez eles à direita, vêm entregando mais resultado. Bom, essa é a fala do Janones, quer dizer, ele confessou aqui que é fã da direita. O Janones só falta pedir um autógrafo aqui por Flávio Bolsonaro, porque ele está confessando que a direita fez um bom trabalho, fez um trabalho adequado, fez um trabalho que a esquerda não apenas não consegue fazer, como também parece um fã que fica dentro do armário, dentro da sua idolatria. Não passa vontade, Janones. Vai lá e pede um autógrafo pro Flávio Bolsonaro, pede para tirar uma foto com ele. Não passe vontade, Janones. Né? A vida é curta para a gente perder tempo com bobagens. O que é interessante dessa viagem ridícula, como eu mencionei, é que eles foram denunciar o Flávio por quê? Pelo quê? E como é que eles podem denunciar o Flávio para autoridades norte-americanas e depois aqui no Brasil dizer que o Flávio deve ser punido por ter ido denunciar o Brasil? Porque se o Flávio deve ser punido aqui no Brasil, segundo essa mesma esquerda, por denunciar autoridades brasileiras fora do país, ele, Eduardo Bolsonaro e todo mundo, como é que eles então podem ir lá fora e denunciar o Flávio? Se eles estão indo denunciar o Flávio, eles não podem pedir para o Flávio ser punido por ter denunciado as autoridades brasileiras. Como é que você quer que uma pessoa seja punida por denunciar e vai lá e denuncia para as mesmas pessoas o Flávio? Então, a esquerda ela é hipócrita e ela é incongruente, absolutamente inconsistente com as suas próprias pautas. E o absurdo disso é a gente ter uma comissão de deputados, de parlamentares da esquerda pedindo para os Estados Unidos desclassificarem as facções criminosas brasileiras como terroristas, né? Ou seja, nós temos uma comissão de parlamentares de esquerda indo proteger bandido dentro dos Estados Unidos. Se isso daí, e ainda provavelmente com dinheiro que eu não sei, espero que não seja com dinheiro público, só faltava essa. A gente vai ficar atento a essa viagenzinha da esquerda e a gente vai trazer aqui os desdobramentos
do que aconteceu com eles quando eles voltarem. Claramente não serão recebidos por ninguém. Deixe o seu comentário e fique aqui no canal que a gente sempre traz detalhes como esse para vocês. Eu não sei qual é a intenção de Lula, diz que vai a Washington para conversar com Trump para tirar a tarifa. A tarifa não foi ainda confirmada, mas briga com o secretário de Estado, que é o braço direito do Trump. Agora, dentro do Palácio do Planalto, isto é, mais do que oficialmente, o chefe de Estado chama o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de latino-americano frustrado. O que ele quer é que seja decidida pela tarifa para ter um pretexto de fazer propaganda que está defendendo o Brasil, que os Estados Unidos estão atacando. Deve ser isso, né? Bom, Atlas Intel, agora a questão do terrorismo. A Atlas Intel foi a única agência que acertou o resultado da eleição colombiana agora no domingo, né? Disse que dava diferença de 3 pontos percentuais e deu para o candidato que apareceu, surpreendendo todo mundo, todas as outras agências de pesquisa, e vai para o segundo turno, contra o candidato do Petro. Bom, 53% dos brasileiros aprovam a classificação de terrorista para o PCC e Comando Vermelho. 45% são contra, isto é, a favor de não agir, não fazer nada contra o PCC e o Comando Vermelho. 56% acham que o governo brasileiro também deveria fazer isso, classificá-los assim, né? 47,6% dizem que o Estado brasileiro não está conseguindo combater o crime organizado. 36% acham que sim. 48% veem infiltração das facções na política e no estado de corrupção. Gente, quando se fala em colégio militar, tem aquela coisa, a esquerda detesta. Vamos ver os resultados? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Com todas as escolas públicas do Brasil. Pega do 6º fundamental e do 3º médio. Segundo o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que aplicou tudo. O resultado. Colégio Militar de Brasília, primeiro lugar, 60 medalhas. Colégio Militar de Porto Alegre, segundo lugar, 36 medalhas. Colégio Militar Tiradentes de Brasília, 35 medalhas. Colégio Militar do Rio de Janeiro, 33 medalhas. Aí vem a primeira escola, que é federal, Centro Federal de Educação Tecnológica, 32 medalhas, Belo Horizonte. Depois vem Colégio Militar de Curitiba, Colégio Militar de Recife, Colégio Militar de Santa Maria, Colégio Militar de Manaus, Colégio Militar de Fortaleza, Colégio Militar de Salvador. Aí vem Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro, de Tanque Novo, no interior da Bahia, lá na Chapada Diamantina, no Sertão, 22 medalhas. É uma escola municipal. Volta Colégio Militar de Juiz de Fora, Colégio Militar de Campo Grande, na matemática. Matemática é a rainha das ciências exatas, né? Quem não sabe matemática não vai saber física também e tudo mais. Bom, gente, deixa eu contar uma história. Tem uma historinha rápida de um mineiro de urânio no Canadá, grande lutador dessa luta livre, MMA, eu acho que é, né? O sujeito é um indiano. E aí ele foi morto por um urso. O urso apareceu lá na mina, ele foi morto pelo urso. Eu imagino, porque ele disse que aceitava toda e qualquer briga com gente mais pesada do que ele. E era muito corajoso, acabou morto pelo urso. Bom, mas tem uma família cocaína que fornecia para Uberlândia, Uberaba e Tuiutaba, Minas Gerais, triângulo. Pai, mãe, filha advogada, que queria ser juíza, filha psicóloga infantil e ex-genro, chamado
Ranieri. Incrível o nome dessa pessoa. Rhanniry. Deveria ser preso também os pais que dão um nome desse para uma pessoa, né? Esse ex-genro era um laranja, a filha advogada usava, a filha psicóloga usava também a psicologia, as duas faziam relações públicas, a mãe fazia as finanças, né? E o pai era conhecido, era o serjão do PCC. Foi todo mundo preso ontem pela Polícia Federal. E a Polícia Federal postou, né, as fotos, gente, cada casa, carro, home, aqueles carros, caminhões que levam a casa junto, né, tem um nome em inglês aí, e um rancho na beira de uma represa, pessoal, e recebia cocaína do Paraguai, quer dizer, de certo era cocaína da Bolívia, passava pelo Paraguai e vinha para